Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal, meu nome é Victor, que vamos falar um pouquinho sobre programação, dados, ciência de dados e todos os itens relacionados. E no vídeo de hoje vamos fazer uma continuação da introdução ao Python. Já falamos sobre variáveis, o setup inicial, programação funcional, programação em loops condicionais, estrutura de dados, e hoje vamos falar sobre programação funcional. Então, vamos iniciar aqui com o nosso VS Code, beleza? O que seria programação funcional? A gente já viu um pouco sobre loops, listas, variáveis. A programação funcional é uma forma da gente otimizar nosso tempo e compilar diversas atividades que a gente queira que o script faça para a gente de uma vez só. Então, um exemplo aqui, vamos criar inicialmente essa função soma aqui, e toda função tem a palavra def, que inicia ela. É uma palavra reservada do Python, então a gente vai iniciar aqui, ó, sempre que a gente colocar um def, a gente coloca o nome da função em letra minúscula, e a gente coloca as variáveis que a gente quer. Então, no caso aqui, a gente vai colocar só um x e um y, dois pontos, e a gente vai imprimir esse x e esse y. Quando a gente vier aqui e chamar a função soma, e a gente coloca o valor float 1.3 mais 2, nós vamos ter o resultado 3.3. O que ela fez? Ela pegou e fez aquilo que a gente pediu para ela fazer lá em cima, contanto que a gente obedeça os critérios que a gente estabeleceu. Vai entrar o x e o y, e ela vai imprimir aquele x e y. Essa função por si só não agrega muito para a gente do jeito que ela está. Então o que a gente tem aqui? O que a gente pode fazer? A gente viu nos outros vídeos sobre condicionais. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a criar uma calculadora simples. Então, o que essa calculadora vai ter aqui? Então, mesma forma, eu inicio com a palavra def, eu chamo ela aqui de calculadora, e eu falo, eu vou entrar um x e o y, e a operação, que vai ser a variável oper, a gente coloca ela como padrão soma, beleza? Abre os dois pontos e a gente coloca, se a operação for igual a soma, return, e aí ele vai imprimir para a gente aqui, e esse return aqui é muito importante, que significa que a função está retornando o item para a gente. Nesse caso, a gente poderia simplesmente colocar o print. Não faria diferença colocar o return. Por que eu coloquei o return aqui? Porque lá na frente a gente vai ver que a gente pode armazenar esse item retornado em uma outra variável. Que aí começa a ficar mais interessante. Então vamos aqui. Então eu falei que se ele for igual a soma, a gente retorna a soma, né? Se ele for subtração, for um sub, ele vai retornar um x menos y. Multiplicação, x vezes y, e aquele else, que a gente sabe que se não for nenhum desses três, ele vai ter que dividir. Então eu venho aqui, chamo calculadora, e falo, calculadora, meu x é 10, meu y é 5, e eu quero um div. O div não é nem soma, nem subtração, nem multiplicação. Então, o meu div vai ser 10 dividido por 5, igual a 2. Beleza? E agora vamos complicar um pouquinho mais, ou melhorar um pouquinho mais, deixar ela mais robusta. Vocês viram aqui no anterior que eu coloquei soma e a entrada dessa função ela tinha que ser com letra maiúscula. Se eu coloco, roda essa função de novo, e eu coloco aqui agora soma com inicial letra minúscula, vocês acham que vai somar ou vai dividir? Ele vai dividir de novo. Por quê? Porque o Python é case sensitive nesse sentido, ou seja, se eu estou comparando maiúsculo com maiúsculo, ele só vai aceitar o início dessa função com maiúsculo. Então eu tenho que dar uma forma de pegar essa entrada da gente e reduzir ela para uma letra minúscula. E foi o que eu fiz aqui. Vamos lá, definir a calculadora, x e y, operação igual a soma. Vou dizer que essa minha entrada, eu vou receber essa entrada na função, e eu posso até tirar isso aqui, ó. E eu vou tirar isso aqui também. Por quê? Porque agora a minha função ela vai receber tudo do computador, do teclado da gente. A gente vai digitar essas entradas. Então vamos aqui. Eu tenho um x igual a uma entrada, que vai ser um float. A gente já viu essas transformações nos vídeos passados. Mesma coisa aqui. E aqui vai ser outra coisa. Olha, eu vou pegar uma entrada e eu vou dizer que ela é ponto .lower. O que significa isso? Significa que eu estou pegando todas as entradas, as strings que eu estou digitando, e jogando elas para a letra minúscula. E aí eu vou fazer as mesmas coisas que eu fiz antes, só que a comparação agora eu não vou fazer com soma.
eu vou fazer com soma maiúscula, subtração minúscula, eu vou fazer tudo com minúsculo, porque eu já transformei isso, eu garanti que essa entrada vai estar no formato que eu quero. Então eu vou rodar isso, calculadora. Opa, fui lá para cima. Aqui, estamos aqui. E aí ele pede aqui, ó. Vamos lá. O meu primeiro float vai ser 10, que eu posso botar ou não no número decimal, e aqui vai ser 5. E agora, vamos lá, eu posso botar aqui, ó, soma, tudo maiúsculo, e o resultado vai ser o mesmo, 10 mais 5, 15, beleza? Mesma coisa se eu fizesse aqui, ó, 10, 5, e eu botasse aqui, ó, divisão. Não ia fazer diferença porque a gente sabe que qualquer coisa de diferença de soma, subtração ou multiplicação, ele ia retornar uma divisão, beleza? E aqui só um exemplo para vocês entenderem a função lower. Eu digitei um A bem todo maiúsculo e aqui agora eu retorno ele com letra minúscula. E antes de a gente proceder um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre uma forma mais legal, mais profissional de a gente escrever funções. Tem vários parâmetros, tem várias regras e conceitos utilizados na documentação do Python, chamado PEP8, que ditam algumas regras para a gente escrever, e tem algumas coisas também que são bem vistas no mundo da programação como um todo. Então, por exemplo, na nossa função anterior, a gente só disse que o x e o y eram valores x e y, e aqui o nosso pé era só um string qualquer. Qual a diferença aqui agora? Agora eu estou dizendo para minha função o que é que eu espero que ela receba. Então o meu x vai ser um float, o meu y, 2 pontos, vai ser outro float, e a minha operação vai ser um string, inicialmente ela vai ser considerada como soma. Então essa função toda, o retorno dela, o final dela vai ser sempre um float. O que é que eu estou dizendo? Que eu vou entrar com essas variáveis, x, y e a operação, e o resultado disso aqui, esse tracinho com essa setinha, ó, traço e setinha, significa que o final da minha função é um float. Isso é legal porque quando vocês criam uma função muito longa, ou um objeto, uma classe, que a gente vai ver nos próximos vídeos, você está já indicando para quem está lendo aquilo o que é que ela espera ali. Então já ajuda muito, já reduz a documentação que vocês vão precisar escrever em relação àquela função. Então isso aqui já fica um pouco com a carinha mais avançada. Então é bem legal vocês fazerem essa tipagem já no início da função. Então aqui, ó, a gente vai definir, vai ser exatamente a mesma coisa. A gente vem com a calculadora, a gente chama o 10, a gente chama o 5 e a gente chama aqui um multiplicar. Vejam que dessa vez eu não coloquei a função .lower, tá? Aqui eu ainda chamei ela daquele jeito, não foi do jeito anterior. E aqui, ó, a gente já pensando já em como a gente poderia usar uma função para retornar alguma coisa para a gente. Aqui eu estou criando uma função, estou criando primeiro uma lista, né? A gente viu já no outro vídeo, uma lista que vai de 1 a 9, e eu estou criando uma função div2. O ideal é que a gente escreva nomes de função que sejam autoexplicativos, ou seja, a gente consiga entender o que, é que a função faz ao ler o nome dela. O que é que essa função aqui div2 fala pra gente? Não fala muita coisa, então a gente pode botar divisíveis por 2. Aí você fala, pô, mas vai ficar um nome imenso. Se sua função está com um nome muito grande, significa que provavelmente ela está fazendo mais coisas do que ela deveria. E o que significa isso? Significa que você tem muitas funções que poderiam ser divididas ali e poderiam ser transformadas num objeto, que a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. A nossa função aqui não está fazendo muita coisa, é um nome bem ok, divisíveis por 2. O que é que ela recebe? Ela recebe uma lista. E o que é que ela retorna pra gente? Ela retorna uma outra lista. Beleza? Então aqui a gente tem uma função, definimos com a palavra def, divisíveis por 2, ela recebe um x, uma lista, e aqui ela volta com outra lista, beleza? Então o que é que eu vou fazer com essa função? Eu vou criar uma lista y. E eu vou falar, lista, compreensão de lista, que a gente viu no vídeo passado, ou retrasado, não me recordo, que eu vou dizer que para cada i dentro do x, que é o x é a minha entrada, se x a divisão de x por 2 for igual a 0, ele vai criar essa lista e ele vai me retornar esse y. Lembrando que esse item aqui, x, ele não necessariamente precisa ser x, muito menos esse. Então eu vou chamar esse cara aqui de z, só para ficar mais claro. Então aqui, vou rodar isso aqui não fez nada. Tanto que vocês vão ver aqui, ó, se eu chamar y, ao invés de y, provavelmente não existe. E z continua sendo a minha lista, beleza? Vamos aqui.
Então, div de 2. E aqui agora eu chamo z. Que não é mais div de 2, né? Porque eu mudei o nome aqui em cima. 2, 4, 6, 8. E se eu chamar y? Y continua não existindo. Ué, mas na nossa função eu retornava y. Por que y não apareceu? Isso é importante vocês lembrarem. Olha, eu criei, eu fiz a função e ele não me mostrou nada. Eu preciso dizer aqui o que é que eu tenho no retorno. Então o que é que eu tenho no retorno aqui? Eu tenho a minha nova lista de divisíveis. Lista div2. Não vai acontecer nada quando eu vier aqui, ó. É uma lista de 2, 4, 6 e 8. Beleza? Ou seja, eu criei uma variável em cima daquilo que a gente fez. E aqui, pessoal, a gente tem mais alguns conceitos interessantes na programação funcional. Tem duas formas de você criar funções que são chamadas funções anônimas. Então, por exemplo, a lambda e a função map. Então vamos olhar aqui rapidinho a função lambda. O que é a função lambda? Ela é uma função anônima. Você não vai ter ela armazenada no seu sistema como você teria, por exemplo, a função calculadora que a gente fez anteriormente. Ela está salva no sistema e a gente pode chamar ela quantas vezes a gente quiser. A lambda funciona um pouquinho diferente. Então vamos imaginar aqui que eu criei uma função lambda e eu vou chegar aqui agora e eu falo que a minha variável soma é igual a lambda, que é a palavra reservada no Python que chama essa função, e eu vou dizer que o x e y vai retornar o x mais y. O que ela vai me dar? Soma de 1 e 2, ou seja, x e y, retornar 1 mais 2. Então, 3, beleza? Eu armazenei ela numa variável, mas não necessariamente eu precise fazer isso. Então eu posso vir aqui, abrir o parênteses e chamar lambda x e y igual, a mesma coisa, e depois dizer aqui que o meu 1 e o 2, e ela vai me dar o mesmo resultado. Eu posso armazenar todo esse resultado em uma outra variável a, e chegar aqui agora e chamar a vai ser igual a 3, beleza? Vamos aqui agora criar uma outra função aleatória, x e y, que são as entradas dela, e ela vai me retornar x mais y, x vezes y, x elevado a y, beleza? Então eu tenho x e y, e ela vai me retornar um 5, um 6 e um 8. Beleza, 5 mais 2 mais 3, 5, 2 vezes 3, 6, e 2 elevado a 3 é 8. Só que aqui, ó, a gente não tinha visto até agora uma tupla. Então aqui é interessante vocês verem que quando eu peço um return com muitas coisas juntas, ele vai me retornar uma tupla empacotada. Por que ele não me retorna uma lista? Porque aqui eu estou dizendo a ele especificamente, eu não estou especificando que eu quero uma lista com isso aqui. Eu posso especificar uma lista, mas o Python vai lhe dar automaticamente uma tupla que vai ser um item imutável. Beleza? O que é que eu posso fazer? Será que o lambda vai me dar a mesma coisa? Se eu falar lambda x e y, e eu vou dizer x mais y, x vezes y, e x elevado a y, e der o mesmo valor, 2 e 3, o que é que vai acontecer? Que ele vai me dar um erro. Por quê? Porque ele não aceita esse tipo de parâmetro. Eu tenho que especificar da mesma forma que eu quero uma tupla, fechar os parênteses dentro dos meus retornos, e aí ele vai me retornar o 5, o 6 e o 8, da mesma forma. Legal? Lambda é uma função bem poderosa da gente usar, de forma... Vocês tiverem uma coisa simples que vocês queiram fazer num conjunto de informação, é legal vocês terem na manga o uso da lambda, para não ter que criar uma função e armazenar ela, vocês usam, vai ser uma vez só, é bem usada nesse tipo de coisa. Você precisa fazer uma operação única naquela lista ou naquelas variáveis. Então isso é bem legal. Um outro conceito que a gente deve conhecer é o conceito do map. O que é que o map faz? Ele vai pegar uma função que a gente criou e vai utilizar ela em um item que seja iterável. Então, por exemplo, eu criei uma função aqui x e eu vou retornar a soma, né? Eu criei uma função soma e ela tem o x e ela vai retornar o x mais x. Ou seja, se eu botar aqui 1, ele vai me retornar 2, porque ele vai somar 1 com 1. Beleza? Porém, se eu aplicar essa função diretamente em z, ela não vai funcionar, porque ele não entende que isso aqui é uma lista. Ele faz unitário. Então é aí que o map entra. O map vai pegar aquela função sua, que é criada para um item unitário, e vai pingar de item a item ali dentro do iterador. Então vamos lá. Eu tenho aqui a minha função soma, eu vou criar um map, que é um soma de z. O que foi que deu errado? Eu botei aqui uma coisinha, não deveria ter. Beleza.
a map já fez o que ela tinha que fazer, ela já rodou a lista toda e já aplicou a função soma elemento por elemento. E aí, se vocês vierem aqui, opa, o que é isso? Isso é um objeto map. O que o map faz? Ele faz ele segura pra gente aquela função, aquele resultado que a gente pediu. O que significa isso? Significa que a gente vai ter uma única passada para poder pegar aqueles elementos do map. Depois eles somem. É o conceito de yield, é um conceito mais específico, mais avançado para frente. O que vocês precisam entender é, eu fiz o map, eu gerei esse objeto, que está salvo na nossa memória. A partir do momento que a gente tirar os itens de dentro do map, ele some. Então aqui, o que eu quero dizer com isso? Eu posso pegar esses itens e fazer, só para imprimir para vocês verem, e ver aqui, ó. Para cada i dentro da minha lista soma, imprimir i. Então eu tenho, ó, na minha lista não tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então aqui eu vou ter cada um desses itens somados com eles mesmos. 2, 4, 6, 8 até o 18, beleza? E se eu vier aqui agora e chamar a soma, o que acontece? Eu vou tentar imprimir isso aqui de novo. Não vem nada. Por mais que o objeto esteja aqui, o objeto agora está vazio. Qual é a outra forma de a gente fazer isso? Eu venho aqui agora, reinicio minha lista, minha função, faço minha operação de novo. O meu objeto está aqui, mas dessa vez eu não vou fazer o for, certo? Eu vou fazer agora, eu vou colocar esse objeto dentro de uma lista. Então agora eu tenho ele, ó, 2, 4, 6 até o 18 dentro de uma lista. Isso vocês podem colocar dentro de uma variável e vocês vão ter isso armazenado de uma forma que vocês consigam manipular. Isso é bem poderoso e é bem interessante. Juntando o map com o lambda. Vocês não precisam criar uma função que nem eu criei aqui, da forma tradicional. Vocês podem vir aqui agora e fazer um pacote. Z vai ser a nossa lista lá de cima, e a minha soma vai ser um map de lambda, que vai ser para cada x, vai retornar o x mais x na lista Z. E eu vier aqui agora e fizer isso, eu vou ter uma lista de todos os meus itens somados consigo mesmos, com eles mesmos, beleza? Vou criar uma função agora aqui que eu chamei de aleatório. O que ela faz? Ela vai multiplicar todos os itens na entrada da função. Isso aqui é legal. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou criando uma variável e dizendo que map aleatório vai ser uma lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aqui eu vou chamar a minha lista de aleatório. E olha o que vai aparecer. Tem 3 itens. E aqui é um conceito legal da gente olhar mais a fundo. Beleza? Então aqui, ó, o que ele retornou? Ele retornou para a gente uma lista com 3 elementos. Como é que funcionam esses elementos? Isso aqui eu acho super interessante a gente olhar um pouquinho mais a fundo o que aconteceu e o que o map está fazendo com esses itens. Então, vamos dar uma olhadinha aqui mais perto. Então, vamos lá. Nós temos 3 elementos. O 1, 2, 3, nosso primeiro elemento. O 4, 5, 6 e o 7, 8, 9. Beleza? O que ele está me fazendo? Então, minha função aleatório, né? Vamos escrever ela aqui. Aleatório. Recebe o x, o y e o z. Beleza? O que ela está fazendo aqui para mim? Simples. Vamos lá. X vai ser o primeiro elemento de cada uma. O que ele está fazendo? E o retorno é x vezes y vezes z. Então eu tenho 1 vezes 4 vezes 7, que é igual a 1 vezes 4 é 4, e 7 vezes 4, 28. 7, 7, 14, 21, 28. Primeiro elemento da nossa lista. Então ele armazenou aqui o 28. E assim sucessivamente. Eu vou pegar o segundo elemento, segundo elemento da segunda lista e o segundo elemento da terceira lista. Então vai ser 2 vezes 5 é 10, vezes 8, 80. Beleza? E a mesma coisa para o outro. 3 vezes 6 vezes 9, que vai dar os 162 que a gente tem lá. Então é legal vocês entenderem isso. Porque intuitivamente, se você olha para isso aqui agora, a primeira coisa que vocês podem vir a pensar é: eu vou aplicar a função soma para esse cara. Depois eu vou aplicar a soma para esse cara. E depois para esse cara. E, na realidade, não é isso que acontece. Eu aplico ela para cada um dos elementos dos index de cada lista dessa. 1, 2, 1, 2. Beleza? Acho que isso aqui é importantíssimo vocês prestarem atenção. Então, vamos voltar aqui. Uma outra
Um outro método de você aplicar um objeto, uma função do Python que é parecida com o map é o filter. O que é que o filter faz? Bem legal de a gente ver também. Olha só o que o filter vai fazer pra gente. Ela tem um padrão parecido com o map, ela vem dar uma função, ela vem um iterável. E eu tenho aqui agora uma função que eu vou pegar só os divisíveis por 2 e eu vou retornar todos que forem divisíveis por 2. Agora, olha só, se eu digo isso aqui pro Python, retorne para mim se x dividido por 2 é igual a 0. Ele vai me dar um bocado de true ou false. Se eu boto aqui, vou pegar um map, olha só, um map de... e a nossa z vai ser a mesma z. Vou pegar um map desse div de 2 aqui, ó, e vou chamar a nossa função z. E eu vou pedir para ele transformar isso aqui numa lista. E é isso aí que ele vai dar pra gente. Olha só, ele vai pegar aqui a nossa função div por 2, aplicar em todo elemento de z, que é 1, 2, 3, 4, é 9, e ele vai dizer assim, ó, é falso, é true, é false, é true. Mas é isso que a gente quer. A gente quer enxergar os elementos em si. Então eu venho aqui, ó, e eu crio uma lista com a função chamada filter e chamo aqui. E aí ele tira esses... ele substitui os falses e os trues pelos elementos que a gente precisa na lista do que a gente pediu. E a última, para concluir o vídeo de hoje, a gente vai olhar um pouquinho a função reduce, que ela é literalmente o que ela diz. Ela vai reduzir os elementos que a gente colocar dentro da nossa função. Ela não é nativa, então ela é nativa do Python, você não precisa instalar nenhuma biblioteca, mas nesse caso a gente tem que puxar a função functools. Isso é um conceito de import. Tem várias formas de a gente fazer isso, a gente vai ver muito isso mais para frente, mas no momento a gente vai pegar de dentro da função functools, a gente vai importar o reduce. O que ela faz? Ela vai pegar a função x e y e vai retornar o x mais y. E aí eu tenho a mesma lista que eu tenho aqui em cima, ó, z, e eu vou aqui agora dar um reduce nela. O que ela está me dando aqui? 45. E o que seria esse 45? Esse conceito também é importante a gente olhar mais a fundo. E a gente vai olhar aqui agora. Então vamos dar uma olhadinha nela aqui mais de perto, beleza? Então aqui eu tenho a nossa lista. Essa aqui é a nossa lista anterior. Vou apagar para vocês não confundirem. Então vamos prestar atenção aqui. Nossa lista Z. O que aconteceu com ela? A gente reduziu ela para 45. O que ela pedia? Ela pedia dois elementos, x e y, e somava o x mais o y. Então, x e y. Então vai ser 1 mais 2 igual a 3. Depois, esse vira o nosso x. E aqui vem o nosso y. Então vai ser 3 mais 3. Isso aqui vai virar 6. E depois, 6 mais 4. E depois, 10 mais 5. E sucessivamente até a gente chegar no resultado de 45. Beleza? É isso que a função reduce faz. Ela vai pegar toda a nossa lista, ou todos os elementos que a gente colocar, e vai reduzir baseado na função que a gente fez ela. Então, isso aqui tudo vira um escalar, não vira uma lista nem nada, vira um número, porque a gente pediu isso, igual a 45. Show? São conceitos importantes da gente conhecer, porque isso na análise de dados ajuda a gente ter esses conceitos na manga para facilitar nosso trabalho. Quando a gente for trabalhar com muitos dados, a gente quiser criar novas colunas, criar novos elementos baseados em elementos que a gente já tem. Então, eu quero todos os quadrados de todos os itens dessa lista. Ou eu quero dessa lista tirar todos os itens antes da vírgula. Ou coisas do tipo, a gente vai usar essas funções para nos auxiliar. Beleza? Esse era o vídeo de hoje sobre programação funcional. Próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre programação orientada a objeto. É um assunto que é um pouco mais complexo, mas eu acho super importante, porque facilita e profissionaliza muito a nossa forma de programar. Então, obrigado, e era isso por hoje. Tchau!